Queridos, para quem não me conhece, meu nome é Hugo. No último sábado a gente recebeu o pastor Hugo e hoje sou eu, Hugo. Semana que vem já não tem mais Hugo na igreja, aí não chama mais ninguém. Pessoal, gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Uma palavra que o Senhor tem gerado, tem começado gerando essa palavra lá desde 2020 e ela vem crescendo dentro do meu coração. No começo desse ano, ela tomou uma proporção que explodiu dentro de mim. E eu gostaria que você pudesse se conectar a essa palavra, assim como o Senhor me conectou a ela. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que você respirasse bem fundo no seu lugar. Confia em mim, pode fechar seus olhos. Gostaria que você respirasse bem fundo no seu lugar. Eu gostaria que a gente se concentrasse na presença de Deus que está nesse lugar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque essa reunião foi preparada para o Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor lidera cada aspecto dessa reunião e nós te pedimos, venha ao nosso encontro, fale ao nosso coração, trabalhe em nossa mente, em nosso corpo, em nosso espírito, para que a gente possa, de certa forma, viver e contemplar tudo aquilo que o Senhor preparou para que a gente contemple nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Eu queria compartilhar com você o Salmo 139, se puder projetar, eu te agradeço. Se você que está com a sua Bíblia aí, vamos lá para a gente não perder o costume. Rede Jovem, quem trouxe sua Bíblia física aí? Boa! Isso aí. Segura sua Bíblia aí, abre com ela em Salmo 139, vamos ver quem é rápido aí. Salmo 139, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já o conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra é santa, ela é poderosa. Ela veio para cortar o nosso coração a ponto de que a gente possa entender as verdades do Senhor. E eu te peço, Pai, que através do teu Espírito Santo, o Senhor traduza essa mensagem a cada coração aqui, que eu não impeça ninguém, mas que o Senhor possa ir de encontro à necessidade de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o salmista aqui, ele está rasgando o coração dele, ele está abrindo todo o seu ser, todos os seus pensamentos, cada parte de si ele está abrindo ao Senhor. E a cada palavra que o salmista Davi escreve através do Salmo 139, ele revela a grandiosidade de Deus. Quando ele começa a falar sobre que o Senhor me sondas e me conhece, o salmista está revelando a onisciência de Deus. O Senhor, ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe cada pensamento que para na minha mente e na sua. Quando ele passa e falando, tu me cercas por detrás e por diante, ainda que eu esteja no mais alto monte, tu estás, ainda que eu coloque minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Ele revela a onipresença de Deus. Deus não se limita por um espaço. Deus está em todos os lugares. Nada pode limitar o nosso Senhor. E quando ele fala, pois tu me formaste o meu interior, ele revela o poder de Deus. Deus é poderoso. Fala para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus é poderoso. Aí agora pergunta para o seu amigo: você crê nisso?
Eu quero, com essa palavra, um objetivo, é que eu e você tenhamos um coração abertos para receber cada característica de Deus. Como assim, Hugo? Que nessa noite eu e você, a gente receba a onisciência de Deus, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Que a gente receba a presença dEle, que não se limita pelas estações da vida que nós estamos, talvez fáceis ou difíceis. E o poder dEle, que nos encontra, que nos formou, que conhece cada traço da nossa digital. Essa noite o Senhor nos chamou para contemplá-lo. Mas antes da gente ir, por que nós somos chamados a contemplar o Senhor, eu gostaria de te levar lá num livro de um personagem bíblico muito especial para mim, que é Jó. A Bíblia fala em Jó que quando Satanás estava pairando pela terra, Deus o questiona e fala: viste o meu servo Jó? Ele fala aqui, deixa eu ler aqui só para não falar errado. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha Deus fascinado, mostrando Jó. Imagina isso, Deus parando, levantando você agora dessa cadeira, levantando a sua mão e falando: você está vendo aqui, o Hugo? Ele é um homem íntegro e fiel. É um bom servo. Não há ninguém igual a ele. Uau! Isso não é impressionante? Essas palavras de Deus falando a respeito de Jó. Imagina se Deus se referisse a mim e a você nessa noite assim. E isso é impressionante. Muitos de nós devemos buscar sermos homens retos e íntegros diante de Deus. É a verdade que o Senhor nos chamou para que a gente possa ter um coração puro. Que o Senhor deseja que a nossa mente seja uma mente santa. Que os nossos lábios sejam lábios que contêm a verdade. Que as nossas mãos sejam mãos puras para abençoar. Que os nossos pés sejam sábios para andar num caminho correto. O Senhor me chamou e te chamou para a gente andar em retidão. O Senhor também nos chamou para sermos bons servos, de servirmos uns aos outros. A Bíblia fala que aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Que eu e você venhamos numa caminhada a ser construída, sermos homens e mulheres íntegros e retos diante de Deus. Quantos concordam? Digam amém. Mas, porém, todavia, entretanto, isso não é o bastante. Porque o Senhor não nos chamou apenas para sermos bons cidadãos. O Senhor não nos construiu apenas para sermos assim. Porque a história de Jó começa assim, mas ela não termina assim. Jó, pulando para o capítulo 42, Jó, ele tem uma frase que ela vai regar aquilo que eu desejo conduzir aqui nessa noite. Ele fala: antes eu te conhecia apenas de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Hugo, o que aconteceu entre Jó 1, onde Deus já tinha relatado toda uma integridade? Talvez muito de nós, é a busca da nossa vida, chegarmos a uma integridade. Mas esse não era o final. Jó 42 diz que esse mesmo homem relata para o próprio Deus: antes eu te conhecia apenas de te ouvir falar, mas agora eu te vejo. E eu gostaria de navegar o que mudou, o que aconteceu entre Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, capítulo 42. Esse homem enfrentou muitas coisas desconfortáveis. E o tema da minha palavra hoje é extraordinários desconfortos. Extraordinários desconfortos. Esse homem enfrentou isso. Esse homem perdeu filhos. Esse homem perdeu riquezas. Esse homem enfrentou um problema de saúde. Esse homem enfrentou problemas de relacionamentos. Esse homem enfrentou extraordinários desconfortos. Mas o legal é que a gente já conhece o fim dessa história. Ele contempla o Senhor. Mas por que extraordinários desconfortos? O significado de extraordinário é aquilo que foge do comum. E desconforto é aquilo que abate o nosso ânimo. Então me ajuda aí. Quem aqui já viveu algo fora do comum?
Quem aqui já viveu algo que abate o ânimo? Agora põe a mão no coração. Você não está aqui? Glória a Deus que você está aqui. Uma coisa que é inevitável na nossa vida são extraordinários desconfortos. Extraordinários desconfortos são inevitáveis. E a mentira que nós ouvimos às vezes do diabo é de que em momentos desconfortáveis, momentos de extraordinários desconfortos, existe uma ausência de Deus. Só que lembra do salmista falando: ainda que eu suba aos céus, lá tu estás. E ainda que eu coloque a minha cama no mais profundo lugar, ali tu também estás. Então nós devemos quebrar nessa noite a mentira de que os momentos desconfortáveis da nossa vida, o Senhor não está lá. Lembra? Ele é onisciente, Ele sabe o que nós enfrentamos. Ele é onipresente, Ele não é limitado a um lugar. E Ele é onipotente para realizar de forma poderosa uma caminhada onde eu e você venhamos aprender a contemplá-lo de uma maneira mais intensa. Quantos aqui topam essa caminhada? Amém. E por quê? O Senhor, Ele é incompreensível em sua totalidade para a nossa mente. O livro de Apocalipse 4:8, ele relata, João em sua visão relata, que há diante do Senhor 4 seres viventes, que o adoram dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu vi esse versículo, eu confesso que eu achava ele muito chato. Porque eu ficava imaginando, nossa, o céu, as pessoas ficam repetindo Santo, Santo, Santo. Não tem uma variação, tipo, Santo, Santo, Santo. Mas um dia o Senhor me levou a esse lugar de uma busca por aprender a contemplar Ele. E o que acontece nesse lugar é de que o Senhor, Ele é inesgotável na sua revelação. E a cada vez que os anjos o adoram, Ele se revela mais. A cada vez que os seres o adoram, Ele se revela mais. A cada vez que a igreja o adora, Ele se revela cada vez mais. Em momentos de extraordinários desconfortos, nós aprendemos a contemplar a Deus de uma forma ainda mais profunda. Eu não quero te incentivar a você sair buscando desconfortos na sua vida. Até porque talvez muitos aqui estão vivendo momentos gloriosos em suas vidas, momentos muito confortáveis. Eu quero te animar, você lembrar o que o salmista diz: lá, ainda que eu suba aos céus, lá estás. Viva com o Senhor de uma forma nos seus melhores momentos. Mas eu quero te animar que os extraordinários desconfortos serão inevitáveis na minha vida e na sua vida. E eu quero te preparar para que nesse dia você não saia desanimado, mas que você saia contemplando ao Senhor de uma maneira como você não o contemplava antes. Grandes homens da Bíblia passaram por extraordinários desconfortos. Noé, ele foi zombado numa época em que ainda não havia chuva, e ele construiu uma arca para salvar. Olha que incrível. Daniel sendo lançado na cova dos leões por não adorar a um outro Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo lançado numa fornalha porque se recusaram a adorar um outro Deus a não ser o nosso Deus. Olha que incrível. Paulo e Silas, por pregar o evangelho, foram presos. João foi exilado em uma ilha por causa da palavra de Deus. Mas sabe o que esses homens contemplaram? Noé contemplou a reconstrução da humanidade. Daniel experimentou o Senhor fechar a boca de leões famintos. Sadraque, Mesaque e Abidnego experimentou o Deus que livra da fornalha. Paulo e Silas experimentaram um terremoto, uma libertação de algo sobrenatural. E João viu os últimos dias. Nos extraordinários desconfortos da minha e da sua vida, o Senhor deseja se revelar de forma poderosa. E nós temos duas opções: nos entregarmos ou sermos fortes e corajosos, porque o nosso Deus nos chamou para revelar a nós a sua beleza, a revelar a nós o seu poder, revelar a Ele a sua grandiosidade, a sua eternidade. Pensa comigo, Ezequiel, o profeta Ezequiel,
Deus pega esse homem e o leva para um lugar, em uma visão, um vale cheio de ossos secos. Imagina se o Senhor te leva numa visão, num vale, onde há muitos ossos secos, um lugar onde havia morte. O Senhor conduziu esse homem para esse lugar. Eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os lugares de extraordinários desconfortos que você vem enfrentando até aqui? Quais são os lugares que você tem visto ossos secos? Lugares desconfortáveis, lugares que talvez se você pudesse optar você não estaria passando. Que lugares são esses? O Senhor faz uma pergunta para Ezequiel. Mas pera, o Deus onisciente, que sabe todas as coisas, fazendo uma pergunta para o profeta. Ele faz uma pergunta: Ezequiel, esses ossos podem tornar a ter vida? Ezequiel tinha uma escolha. Eu e você temos uma escolha para as situações que passam desconfortáveis constantemente na nossa vida. Ezequiel fala: tu podes. Quantos de nós estamos enfrentando extraordinários desconfortos em nossa família, num lar que às vezes a paz tem morado longe? Quantos de nós estamos aqui enfrentando situações difíceis financeiras, enfrentando desconfortos por causa de uma doença? Quantos de nós estamos enfrentando extraordinários desconfortos em nosso coração, se sentindo solitário, se sentindo incompreendido? Quantos de nós estamos enfrentando extraordinários desconfortos em relacionamentos de amizade, talvez até na comunhão dos seus irmãos? A pergunta que eu quero te fazer é: essa situação que você está vivendo, pode haver vida de Deus? A resposta não vem de Deus, a resposta vem de nós. E se você crê aí no seu lugar, fala bem baixinho, coloca a mão no teu coração e fala: tu pode trazer vida ao extraordinário desconforto que eu estou vivendo. Eu gostaria de contar um testemunho. 2020, eu vivi o começo de um extraordinário desconforto na minha vida. 2019, finalzinho de 2019, eu e minha esposa, a gente recebe uma palavra profética onde o Senhor vinha combinando em uma mudança de cidade. Se você percebeu, já vai fazer aí uns 25, 30 minutos, meu sotaque não é daqui. E a gente se mudou. Nós moramos a 1.200 quilômetros daqui, numa cidade chamada Nova Friburgo, na Serra do Rio de Janeiro. Nós vendemos todos os nossos eletrodomésticos, muitos dos nossos móveis, viemos para cá, chegamos aqui dia 4 de janeiro de 2020. A gente estava vivendo o ápice da nossa vida com Deus. A gente estava vivendo um passo de fé que eu e minha esposa jamais tínhamos dado. Nós chegamos, em março, entrou a pandemia. Nós conhecíamos poucas pessoas, ficamos lá em casa, de boa. Mas o golpe do extraordinário desconforto foi que em abril de 2020, eu recebo a ligação da minha mãe, me contando que ela havia recebido o laudo de que ela estava com um câncer extremamente avançado. No momento em que eu estava lá nos céus, vivendo um passo de fé extraordinário, eu descubro um extraordinário desconforto em uma das mulheres que me amou por muitos anos e moldou muito de quem eu sou. Essa mulher descobriu isso e isso me afetou, me deixou muito triste. Mas em 2020, em agosto de 2020, eu e a minha esposa, a gente recebeu a notícia de que nós estávamos grávidos. Uma alegria. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? É algo extraordinário você receber essa notícia. A gente estava super feliz. E a gestação foi muito boa, mas 2 semanas antes do Asaf nascer, do Caleb nascer, meu primeiro filho nascer, a minha mãe, que já estava em quimioterapia, radioterapia, com um organismo extremamente debilitado, ela dá entrada no CTI com Covid. Ela ficou, a gente não conseguia contato com ela, porque no CTI não podia usar celular. A gente ficou incomunicável, faltando 1 semana minha mãe saiu, para a glória de Deus. E a minha mãe viu o meu filho Caleb nascer. Em janeiro
de 2022, a gente descobre que nós estávamos grávidos do nosso segundo filho. Um menino lindo chamado Asaf. Pensa, a gente estava muito feliz. Só que em 2022, o quadro clínico da minha mãe piorou. Piorou muito. Não estava respondendo mais a quimioterapia, a radioterapia. Eu lembro que tinha mais um outro tipo de tratamento que eu não lembro o nome agora, mas que não correspondeu. E minha mãe ficou extremamente debilitada. Eu não podia ir para Friburgo, porque a gente só mora eu e a Jordânia, nós não temos nenhuma rede de apoio aqui. Eu não podia deixar minha esposa grávida sozinha, porque em qualquer momento ela poderia ter o Asaf. E eu também não poderia visitar minha mãe, que eu não saberia quanto tempo mais eu teria para ter um contato com ela. E o Asaf consegue nascer. O Asaf nasce. E a minha mãe consegue ver por videochamada. Mas com 13 dias de nascimento, a gente pega o carro, dirige 1.200 quilômetros para que a minha mãe pudesse ver o Asaf. Minha mãe conseguiu pegar ele no colo. Ela já estava muito debilitada, não conseguia mais respirar sem oxigênio, ela não conseguia andar muito, ela estava bem debilitada. E ela conseguiu ver. 22 dias depois do nascimento do Asaf, minha mãe faleceu. A minha mãe conseguiu ver meu filho. Eu tinha uma escolha aqui nesse momento de ficar muito triste. Minha mãe tinha 59 anos. Eu achava que ela ainda tinha muita lenha para queimar. Era uma mulher de Deus, uma mulher que amava o Senhor. E como ela contemplou o Senhor nesses últimos dias da vida dela. Mas eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu depois da morte da minha mãe. A minha mãe tinha muito costume de escrever cartas. Ela tinha um diário. E algumas cartas que ela escreveu durante todo o processo, desde a descoberta do câncer, a gente descobriu e eu só tive acesso depois que ela morreu. E eu gostaria de compartilhar essa carta com vocês nessa noite. Eu prometo que eu vou tentar não embargar minha voz. Mas, se puder colocar aí, essa é a letrinha da minha mãe. Repara na data, ela escreveu uma carta no dia 1º de abril de 2020. Então eu vou ler para você. Filho, estou me preparando para uma das maiores, ela esqueceu de botar lutas ali, talvez que já enfrentei. Se você estiver lendo essa carta, é porque eu perdi, mas tenha certeza que eu lutei com bravura. Quero te dizer que tenho orgulho do homem que se tornou e te pedir para sempre honrar sua esposa e filhos, que não vou conhecer, mas tenho certeza que vai se tornar um pai exemplar. Meu amor, lembra de mim sempre com muita alegria, pois fui uma boa vivã. Vivi a vida com muita intensidade e com muita verdade. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele me presenteou. E quando dias difíceis chegarem, lembre-se de que tudo pode naquele que te fortalece. Não desista nunca, seja forte e corajoso, porque Deus é contigo sempre. Te amo e te amo. O que me chamou a atenção nessa carta é que quando ela descobriu o câncer, a minha mãe, ela escreveu que ela não veria os meus filhos. Ela estava vivendo talvez um dos maiores extraordinários desconfortos de sua vida. O Senhor honrou, agraciou. E olha quanta luta foi para que ela visse os meus filhos. Minha mãe contemplou o Senhor ao ver os seus netos. Eu gostaria de te animar a enxergar para cada vale que você tem enfrentado a beleza de Deus. O Senhor não é um Deus masoquista, não é isso. Mas Ele é um Deus que me ensinou de que essa vida aqui é extremamente passageira. Ele me ensinou que é essa vida que me prepara para a eternidade. Mas ela é extremamente importante, porque o que eu faço aqui impacta na minha eternidade. E para cada situação difícil que eu e você estamos enfrentando, o Senhor se revela de uma forma poderosa, querido. Quando há escassez, Ele se revela como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando há doença, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que sara. Quando há violência, Ele é o Jeová Shalom. O Senhor, Ele é poderoso para se revelar a você e a mim. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse lugar, no seu lugar, nessa hora.